Oi, Luciene, tudo bem? Olá, Cássia, tudo ótimo. Ai, Obrigada que pelo prazer. convite. Ai, que prazer te receber. Tô super feliz de ter você aqui. Obrigada. Você se apresenta pra gente, por favor? Claro, com o maior prazer. Eu sou a Lu Miller, eu sou escritora, editora, sou uma pessoa apaixonada pelas palavras e pelos livros, por bibliotecas e tudo que envolve o conhecimento, a literatura principalmente, e o direito a ela. Sou Hum. uma menina encantada com tudo isso. Então, quem vê assim pensa que é só isso, né? Mas a gente vai entender de onde foi que surgiu esse amor pelos livros, né? A sua história é muito impactante. A primeira vez que eu te ouvi falar algumas vezes, a primeira vez eu fiquei, ai meu Deus, né? Fiquei imaginando uma criança de 4 anos enfrentando o mundo como você enfrentou. Sofri muito imaginando tudo isso. E depois a última fala também me impactou igual, e você estava falando de outra coisa que bem diferente da criança, você estava falando da mulher, e para mim foi igualmente impactante, a gente vai chegar lá. Mas, só para a gente, algumas pessoas devem te conhecer, mas só para a gente encaminhar aqui um raciocínio para quem nunca ouviu falar da Luciane Miller, você fugiu de casa aos 4 anos de idade, porque Sim, vivia num ambiente de violência, né? Mas sim. o que eu acho bonito no que você fala é que você tem uma compreensão muito grande acerca das limitações dos adultos que te cercavam da época. Eu não escuto você falando com ódio, nem com rancor, nem nada. A impressão que eu tenho é que a Luciene amadureceu um tanto que você entendeu que aquelas pessoas eram o que elas podiam ser naquele momento. Mas o que me conta, Sim. me conta o cenário aí, conta o cenário da Luciene com 4 anos. Essa violência, Cássia, ela está presente em muitos lares, infelizmente. Ela é estrutural, vem decorrente de vários fatores. E eu acho que eu tive muito tempo para poder tentar compreender o que aconteceu comigo. E com o objetivo, principalmente, não só de entender ou procurar minha própria cura, mas tentar evitar casos assim e observar detalhes que são próximos em diversos espaços. E estudar mesmo, eu quis estudar tudo isso para ter um motivo que me convencesse o porquê passei por isso, né? Porque foi muito pesado e um ambiente disfuncional, como eu falo, um ambiente sem supervisão para crianças tão pequenas, mesmo dentro da própria casa, parece estar longe, assim, parece estar separado da realidade que a maioria das pessoas se aproxima ou alguém já julga de imediato, falando que está à margem ou que é algo, alguém ou tem ligação com a desigualdade, né, social ou tantas outras coisas. Porém, eu vivi uma situação que famílias ainda até hoje, olha só, eu vivi essa situação na década de 80, eu tenho 46 anos, eu tinha 4 anos e meio quando eu fugi da minha casa para viver em situação de rua, e as pessoas se surpreendem ainda. Nossa, uma criança pode, talvez, tomar uma atitude suprema, ter escolha nessas horas ou algo parecido. E, e eu vejo, eu que trabalho hoje em dia em função de prevenção e enfrentamento às violências diversas, eu percebo que isso acontece hoje, nos anos, assim, em 2025, da mesma maneira que acontecia lá atrás. Então, não tem Uhum. ligação com o que aconteceu comigo, mas por que acontece o que aconteceu comigo e como evitar e debater tudo isso, como a gente está fazendo aqui, que é lindo, para que outras famílias saibam lidar com isso. E a partir desse olhar, eu observo uma família já montada com detalhezinhos assim de dores absorvidas, né, individuais. E meu pai que assim, minha família começa, lógico, com meu pai e minha mãe, quando se conhecem, se casam, mas a minha continuidade, ela se dá após
rupturas nessa história, porque minha mãe falece logo após o parto do meu irmão mais novo. Então, essa morte dela já é um fator de dor nessa história toda, porque ele, enlutado, se torna incapaz. A dor foi tamanha que ele tem a saúde mental tão impactada que todos à volta não percebem que vai além do luto. E isso é importante dizer já para começar. Quando você observa, quando eu paro, eu, Lu, paro para tentar investigar tudo isso, a primeira coisa que eu já percebo é que meu pai está adoecido nessa história, não está 100%. E aí, quando ele se casa de novo com uma mulher que provoca a minha dor, a fuga e tudo mais, que é uma madrasta, não é a madrasta do Contos de Fada, que é a madrasta malvada, que tá pronta, uma personagem desenhada. É uma mulher que foi explorada, é uma mulher que foi violentada a vida toda. Uma mulher que era uma mercadoria mesmo. E que ali ela sabia repassar as dores que ela tinha recebido como comum. Era normal para ela esse estágio de violência. E as pessoas se acostumam à violência. Isso, nós estamos em debates diversos hoje, principalmente com campanhas, rede social que amplifica tudo isso, para mostrar para a sociedade que violência não é normal. Mas até hoje a gente ainda encontra pessoas que normalizam tudo isso e que acham não. Desculpa. Aconteceu comigo lá atrás, pode acontecer também, é normal, não percebe que é uma agressão, assim. E essa, desde das formas diversas, né? Agressão psicológica, agressão de exposição. A minha casa era o espaço mais perigoso que podia existir para uma criança. Era um homem enlutado, voltando do trabalho, dormindo ali de qualquer jeito, uma mulher que não era minha mãe mais, então não tinha aquela, não inspirava o cuidado natural, né? Era algo que de vez em quando ela vinha, cuidava, por isso que eu percebo que ela não era totalmente, como ninguém é totalmente alguma coisa assim. Eu percebo que tinha nela um olhar às vezes de cuidado mesmo com a menina. A minha memória ainda é bem distante, só que a minha memória se aproxima quando eu me recordo das provocações físicas de violência, né? Quando ela me batia, quando ela me machucava, quando alguns clientes dela naquele espaço se interessavam pela menina ainda tão criança, vinham com seus olhares, né, com seus toques, quando ela e suas amigas exploradas também me vestiam como elas, como adulta, ainda tão criança. Então isso me faz recordar uma infância muito perigosa. E um lar que não me dava outra opção a não ser fugir. Mas, infelizmente, isso em muitas famílias acontece e as crianças crescem nesse espaço. Só que, nesse caso, no meu caso, a violência foi maior ainda quando ela vira a frigideira de óleo quente nas minhas costas, enquanto eu brinco com meu pai. Esse cara enlutado que quando tava ação era só meu, não era dela. E aí, tanto que a minha memória com ele é sempre de diversão, porque estava sempre louco, bêbado, maluco, mas com afeto. Ele era muito legal, era uma pessoa que eu tenho uma memória de uma pessoa alegre, viva, assim, mas se eu observo de longe, assim, com cuidado, tem todas as características de alguém que precisava de ajuda. E que ninguém percebeu à época, só eu, depois de tanto tempo, que percebi isso. Que fiz, inclusive, mudar a opinião de muita gente envolvida, porque foi só depois de adulta que eu consegui apresentar esse homem, porque era um homem já julgado, porque um homem que negligenciou a própria filha, que negligenciou tudo o que aconteceu com ela, né, que não socorreu quando precisou. No dia que a minha madrasta vira frigideira, ele não percebeu que não foi um acidente. E ele não agiu como tal para me proteger. Tanto que eu fujo de casa para a rua, machucada, com vestido colado no corpo, e esse homem não corre atrás, não chama atenção e ninguém corre atrás, né? Isso é uma coisa que me chama atenção demais. Demais, porque uma criança fugir,
quando está machucada, quando está ferida, quando está cansada, não é normal, mas é esperado. Agora, não ter nenhum adulto que vá atrás dessa criança é uma coisa assustadora. É uma coisa Sem assustadora. dúvidas. Nós estávamos numa época onde a Constituição ainda estava sendo estabelecida, ajustada para ser promulgada em 88. Eu estava bem antes disso. O ECA nem existia. Não tinha uma discussão para a criança como sujeito de direito. Eu sempre repito isso. Então, isso já me faz ter uma justificativa para as perguntas que me fazem, como se eu soubesse a resposta, porque alguém não me pegou. É interessante como as pessoas ainda me questionam, como assim essa história é real? Como validar essa história se ninguém te socorreu? Isso é impossível. Só que eu tenho pessoas que validam essa história, né? Para não ser apenas euzinha contando e pensarem que eu inventei tudo isso. O interessante é tudo isso. Porque as pessoas... Mas assim, eu também me questionei isso. E aí nas minhas pesquisas também me fez conciliar. Porque eu concilio a minha história com a história mesmo do Brasil, com a história de tudo, dos direitos de crianças e adolescentes, né? Das conquistas, das nossas conquistas em relação a tudo isso. E eu sou órfã. É uma condição minha, assim, única, minha, que é para sempre. E até aí, naquela época, eu era órfã de mãe e de um pai enlutado que estava do meu lado, mas não estava inspirando cuidados. E mais ainda, eu costumo dizer em todo lugar que eu vou, eu sou filha de ninguém. Quando alguém é filho de ninguém, as pessoas, até hoje, com o ECA, com a Constituição, com todas as legislações que são ali, que estão ali diversas, né? A lei do Henri Borel, do menino Bernardo, tantas histórias que despertam o olhar de repente para as pessoas e depois apaga, né? Porque as pessoas normalizam tudo. O Maio Laranja e todas as campanhas que vêm quando falam de violência contra meninas, como aconteceu comigo diversas vezes durante várias fases da minha vida. Tudo isso é um debate que acontece dependendo de uma época e depois deveria ser falado todos os dias, mas aí não é. Então acaba normalizando. E aí a resposta, por que ninguém enfrentou tudo isso junto? Por que ninguém socorreu? Por que ninguém direcionou para um conselho tutelar, para uma delegacia, que seja, para um hospital em primeiro lugar? Porque eu tenho testemunhas que viram eu com vestido colado, com óleo quente nas minhas costas, eu tenho, assim, tenho marca nas minhas costas, uma cicatriz que prova tudo isso, mas as pessoas ainda querem validar algo que até hoje continua acontecendo, né? E assim, a resposta é a falta de olhar pelo que não é seu, pelo que não te inspira cuidado. Cada mãe, cada pai está ali olhando, observando sua família com muito cuidado, mas a família do outro, cabe ao outro ser responsável. Então era a responsabilidade de quem ficou, o adulto, o Toninho, que era o meu pai. Minha madrasta, ninguém exigia dela o cuidado, já que ela era violenta comigo e todo mundo sabia. Não só comigo, mas com as outras duas filhas dela também, é importante dizer. Não é a gata borralheira com a madrasta malvada e as irmãs assim também malvadas e o mundo malvado. Não, era inclusive, por isso o perdão em relação a ela. Era uma mulher que também estava no estágio de ser invisível. Era uma mulher também que era um pedaço de carne. Ninguém, até meu pai a viu assim. Meu pai a conheceu num centro de diversão noturna. Meu pai a trouxe com a intenção, com um discurso bonitinho de dar uma família e uma casa bonita para ela morar. E não respondeu com isso, ele não entregou o que ele prometeu. Ele estava lá enlutado ainda, bêbado, desconectado. Ele não era um marido presente. Então essa mulher se viu ali naquele ambiente que justifica o que ela fez, jogar a frigideira em mim? É lógico que não. Né? O óleo, virar o óleo numa criança tão pequena, correndo, brincando, que interrompeu uma alegria entre mim e meu pai, não justifica. Não é que eu vou passar pano para ela, mas eu vou entender o que ela fez. E aí eu escolho, sabe, Cássia? Se eu quero fazer dela o motivo de uma vida que eu posso ser infeliz para sempre, ou se eu posso perdoá-la e seguir a minha vida. É a única forma que eu escolhi de seguir a vida, foi de deixar esses personagens todos nos seus lugares e entender, me colocar no lugar deles, sabe? Não, você é perfeito isso, perfeito. E você contextualizar o que aconteceu com você
com um momento social não, né? Com a vida do Brasil, porque até hoje, né? Você que trabalha com isso, você sabe, infelizmente ainda é muito recorrente essa violência. É muito sábio da sua parte você fazer essa contextualização, porque não foi pessoal, não foi contra a Luciene. As pessoas estavam perdidas nas suas próprias feridas e dores. E é muito difícil hoje, adultos que vieram de famílias funcionais ainda entender que os erros dos pais também não é contra eles, não é uma coisa pessoal, é reflexo do que cada um é, né? Eu sempre falo, né, quando a gente está trabalhando e às vezes alguém não fala bom dia ou desce o elevador e não conversa, a gente sempre acha que é com a gente. A gente tem que tirar o mundo do nosso umbigo, É. né? O mundo é muito maior e eu acho muito bonito você entender essa grandeza. Não foi contra a Luciene, né? São as feridas de cada um mesmo. Desde menina Você, eu tenho esse olhar. Isso que é interessante. incrível. E eu sempre fui uma pessoa que me jogo pro próximo. Desde criança eu não buscava pra mim, eu busco pros outros, assim, porque eu tive que crescer em situação de rua e tentar aparecer de alguma maneira. Eu aprendi, até chamo de moeda, né, o meu sorriso, mas a negociar, mas era natural, não era nunca foi forçado, né? Era uma menina que estava vendo, que escolheu ver as coisas e pontuar as coisas, até eu não forço para lembrar coisas que me machucam. E foi uma das coisas que me fez ponderar muito antes de escrever um livro e expor tudo isso, porque eu sabia que depois que eu fizesse essa exposição tamanha, eu seria questionada de maneiras diversas e eu sabia que ia mexer nessa história todo dia, sabe? São 5 anos de publicação de um livro que conta a minha realidade em situação de rua, a minha realidade na orfandade, meu resgate, né? Essa questão de adoção e tudo que eu acredito ou que eu espero, e principalmente os julgamentos que passaram por mim. Então isso me fez evoluir de verdade, porque eu fui tão julgada, isso me machuca tanto até hoje. As pessoas tinham certeza que eu seria tudo de ruim, porque eu estava em viver em situação de rua e eu não tinha mais jeito, não tenho solução na visão da sociedade. E isso me machucou tanto que aí isso fez também eu perceber que eu não tenho direito de fazer isso com ninguém, nem com quem me machucou. Sabe? Você, sim, eu entendo, porque é uma dor tão forte que você acha que ninguém merece, Não. nem mesmo, né? Ninguém Nem merece. quem por um momento de fúria fez algo que pode ter se arrependido depois. Sim. Você fica em situação de rua até quantos anos? Até aos 11 anos de idade. Dos Aos 11 quatro e anos, meio aos 11. aos 11 anos vivendo nas ruas e você, aos 11 anos, é adotada? Eu fui resgatada, o que eu acho Qual que é a muito diferença? diferente de adoção. Eu quero que você explique. Acho a adoção uma eu acho e defendo a adoção como uma atitude de amor, assim, que não tem como mensurar. Eu acho que a adoção é uma escolha e uma forma de entrega mútua, assim, de cuidado, de paciência. E o que aconteceu comigo foi um resgate, assim, algo que quando eu completei 11 anos, eu estava tão invisível mesmo, tão acinzentada, tão suja, tão machucada, tão violentada, e ninguém se aproximava. E aí uma tia minha, irmã da minha mãe, minha tia Virgínia, ela tentou se aproximar quando ela descobriu, porque isso é importante dizer, assim, ninguém percebeu que meu pai não estava cuidando de mim. Isso que é legal falar, né? As pessoas, por exemplo, eu sempre pergunto, você tem uma afilhada, um afilhado? Você sabe onde ela tá?
ele estuda, ele está matriculado na escola, ele frequenta que ambiente de amizade, tá feliz, não tá, tá doente. Você tem os detalhes? Ou você só tem esse afilhado e tá lá, preocupação dos pais dele cuidarem, né? Aldeia, né? Não tem aldeia, Exatamente. né? Ai, sem dúvidas, acho lindo essa afirmação, né? Que uma criança deve ser cuidada por uma aldeia. Era isso que faltou. As tias, quando perceberam, elas já cuidavam do meu irmão, estavam tentando resgatar meu irmão também de uma vulnerabilidade absurda, porque meu irmão, ele aos 8 anos, quando ele perde minha mãe, meu pai também não cuida dele, e o meu pai não era pai biológico dele, meu irmão fica largado também, aos 8 conhece a cocaína, as drogas pesadas, e assim, então tem uma vida também muito difícil também, assim como eu nessa história, tem vários olhares e vários personagens, né? Eu conto o meu olhar. Mas assim, pensa, minha tia tentou já se aproximar dele para cuidar dele. Conseguiu, da maneira delas, de fazer com que ele permanecesse mais tempo dentro de casa e por aí vai. E aí elas perceberam que eu também estava em risco. E aí elas, quando perceberam, viram que eu estava na rua. E aí elas tentaram já me resgatar de imediato. O que é isso? É ir lá pegar a criança e levar sem pensar duas vezes. Só que eu não fui, porque não é tão simples assim tirar uma pessoa da situação de rua, não é? A não ser que seja a força, e foi a força. Mesmo ela ganhando um pouco da minha confiança, foi a força. Foi me levar a força para um ambiente de regra, que é uma casa com horário para chegar, para dormir, para tomar banho. O banho foi violento demais, porque o banho, eu passei anos sem tomar banho, anos, não foram dias, semanas, foram anos. Então me dá o primeiro banho. Eu odeio tomar banho até hoje, não é uma coisa que eu tomo banho relaxada, nossa, que delícia, estou tomando banho, que ótimo, super sabonete, eu me amo perfumar, eu sou o contrário disso tudo. Eu nem uso perfume, o meu sabonete é o básico, que já tem o hidratante, já me higieniza, eu tomo banho, isso é importante frisar, eu sempre falo. Tomei, tô aqui com o cabelo limpo, tô cheirosa naturalmente, mas não passo só o desodorante. Mas por quê? Porque eu nunca tive esse cuidado, pensa, né? Esse acolhimento mesmo ali na higiene que você tem com a criança, que você ensina e tudo. Não, o meu foi violento e foi logo nesse resgate. E aí, por mais que elas quisessem me levar com o amor que elas ofereceram, porque elas mudaram a minha história e eu agradeço todos os dias a elas fizeram isso com muito julgamento acima delas. A vizinhança e toda a minha família dizia que era um erro. É um erro, é um erro, é um erro. Vocês não podem fazer isso. Na cabeça deles era uma adoção tardia, né? Que na verdade eu chamo de resgate, mas assim, não era simplesmente assim, vem cá que nós estamos te esperando, a gente estava preocupado. Não, era, vem cá que você tem que tomar banho, você não pode fugir, você tem que ficar aqui, você não pode roubar, você não pode matar. Aí se você engravidar, então já vamos, já vou te ensinando na violência, porque aí de certa forma você vai ter medo de todo mundo e aí quem sabe você tem jeito, a gente consegue endireitar você. E aí isso foi muito violento. E isso é completamente diferente de um ato de adoção, não é? Você sabe muito bem disso. A adoção, ela eu sei e eu ofereço outro tipo de acolhimento. Então, Eu quero falar disso. Eu quero falar disso, porque a sua história ela é surpreendente em diversos níveis. Assim, eu fico escutando você falando e falo, meu Deus, quando é que vem a próxima a próxima rodada de coisa incrível, né? Porque tem muitas camadas a sua história. Você se casa muito jovem, né? E a sua história é linda porque você conhece o seu marido, se casa em uma semana. sim. Ele já tem uma filha adotada e você adota. Então, a família dele também te adota, você adota a Sim, família. Me conta exatamente. esse negócio, que lindo Não, assim, todo. é importante só considerar que as tias fizeram o melhor que elas puderam fazer Claro. também à época e com o conhecimento que elas tinham. As tias não sabiam ler, as tias não tinham, eram muito simples, não tinham orientação alguma, porque é importante a gente orientar as famílias para tudo, né? A capacitação, a educação faz mudança na vida de todo mundo, nos destinos, e as tias eram muito simples, mas sabiam o que elas queriam. O que elas queriam? Queriam que a Lu não ficasse exposta. E sabiam que elas
elas tinham que fazer alguma coisa, era dever delas, era a minha família estendida. E a família do meu pai em Portugal nunca nem soube disso, só soube faz poucos anos, quando eu lancei um livro, o livro ficou famoso e chegou em Portugal e eles descobriram que eu era da família deles. Você vê Deixa, o poder deixa, de um livro, né? deixa eu só fazer um parênteses. Você nunca mais viu seu pai? Eu vi meu pai, com certeza. Durante a situação de rua, eu via meu pai bebendo na padaria, alcoolizado, circulando. Eu reencontrava com ele, mas ele não me viu mais. Eu cresci acompanhando o meu pai. Inclusive, meu pai, com o tempo, também foi para a rua. Isso que assim, surpreendente, porque ele também fica morando nos cortiços da vida, roubam tudo que ele tem. Olha só, o meu pai era um homem que tinha bens. Ele dilapidou tudo. Se ele dilapidou os filhos, imagina o patrimônio. Todo mundo se aproveitou disso, a Cássia. E aí, assim, as pessoas passaram a mão em todo o patrimônio dele, ele ficou com uma mão na frente e outra atrás também. Minha madrasta ficou com ele até o fim da vida. Pra você ter uma Olha, ideia, por isso que também eu não a julgo tanto, porque eu vi nessa mulher um companheirismo com ele, né? Eles se chamavam de companheiros. Eu acho até bonito o relacionamento deles, apesar de loucos e bêbados. Eles ficaram até o fim juntos. E, assim, até no livro que eu escrevi, o primeiro capítulo chama Reencontro, porque é quando eu revejo meu pai, já adulta, quando eu tô casada, quando eu já saí da situação de rua, quando eu já fui domesticada para conviver em sociedade, quando eu tenho uma noção maior do que é família, já quando eu me caso, né? Como você falou, em uma semana, tão rápido, né? Com alguém. Mas só foi lá quando eu completei 21 anos só, então tem muita história antes desse casamento. E muita Lu aí ainda sozinha, muita Lu assustada, até encontrar uma pessoa tão legal, com uma família tão legal, por isso que é legal, porque assim, eu encontro o Mar, e o Mar não é um cara qualquer, é um cara onde a mãe já ensinou acolhimento desde sempre. Onde a mãe dele era uma pessoa especial, onde os dois juntos e com o pai dele também, seus familiares, acolhem a Jenny como filha, né? E quando eu entro nessa família, na vida dele, na verdade, ele não pensa duas vezes e comenta com a mãe dele, eu vou me casar com ela é sozinha e eu vou me casar com ela. Eu já morava sozinha, eu morava no mesmo prédio que ele. Assim, eu já tinha, entre aspas, a minha vida, o meu carro, morava no apartamento sozinha, meu trabalho, meus estudos, mas eu não tinha o principal, que era a base familiar para me dar estrutura, não tinha estrutura de vida. E o Mar percebeu isso. E percebeu que eu era uma mulher interessante, eu acho, né? Eu brinco que ele se apaixonou pela minha história, depois por mim. Porque ele falou, caramba, eu preciso fazer alguma coisa com essa mulher, olha a história dela. E aí, essa e mãe são vinte e dele cinco também me anos já, abraça. né? Olha que lindo. Se eu não fui adotada ainda lá pelas tias lá atrás, e que as tias me amam muito, eu as amo muito, é importante frisar isso, mas por conta de toda essa estrutura de violenta de sociedade julgadora, né, elas não puderam também ser minhas mães, elas não foram minhas mães, elas foram as minhas tias. E aí, quando eu me caso, e quando eu conheço o Mar, quando eu conheço a minha sogra, aí eu ganho uma mãe, a Cássia. Aí eu ganho uma mãe, onde ela me adota, como se eu tivesse saído dela mesmo, assim, ela fala assim, nossa, ela precisa de mim. E ela fazia isso com todo mundo, fez isso comigo também, não foi diferente, eu tenho muita sorte, né? Mas também falo, né, que não podia sofrer a vida inteira, né? Tinha que ter um lado bom nessa história. Sim. E aí, ela que já tinha uma criança de 2 anos e meio na época, porque meu marido era o filho mais jovem, ele tinha 22 anos, era o caçula dela. E aí, ela recebe essa criança com tanto amor, né? Acolhe a Jenny com tanto amor, e aí permite que eu também entregue todo o meu amor a ela. E bonito porque eu me torno mãe da Jenny tanto quanto ela. E tanto quanto a mãe biológica, que também é tão mãe quanto nós duas. Que também amou a Jenny muito e ama, e que também quer o bem dela. E a Jenny cresceu nesse cenário, né? De A amor Jenny é puro uma e eu sortuda, também. né? Assim como A eu Jenny, sou de. Eu acho que eu sou mais que ela. Porque eu sempre quis ser mãe, mas sempre tive medo. Porque minha mãe, para você ter uma ideia, morre logo após o parto. Então eu sempre tive medo dessa questão voltada à gestação, a um bebê talvez crescer aqui dentro do meu corpo, essas coisas eu sempre tive medo.
Eu sempre falo que minhas lives, minhas palestras, minhas escritas são sempre uma terapia coletiva, porque eu sempre expresso os meus medos. E eu não tenho medo de fazer isso. E é verdade, quando eu recebo a Jenny, ela é tão apaixonante, é tão importante para minha família desde cedo, assim, para eles, né? Já era que não ia ser diferente para mim. E eu amei muito de imediato. E assim, e a minha sogra percebeu isso de cara, meu marido também, então eles permitiram que esse amor chegasse nela sem restrição. E ela ficava comigo, eu que cuidava, eu penteava, eu alimentava, e ela não gostava da minha comida, eu fui aprendendo a cozinhar só pra ela. Até hoje eu faço bolo de cenoura pra ela, com o maior amor, como se ela fosse pequena ainda. E a minha sogra também começou a fazer a mesma coisa comigo. Minha sogra esquentava o leite com café pra mim, e eu estranhava. Quando minha sogra me deu a primeira blusa de frio pra me cobrir, eu me assustei, eu nunca me acostumei com cuidado. Foi só nessa fase, já adulta, que eu me permiti a deixar alguém me cobrir, meu próprio marido, a cuidar de mim. Até hoje ele faz isso. O meu marido, ele percebe que eu não me cubro direito à noite, ele me cobre. O meu marido percebe quando eu não tô ligada para tomar o banho, vou dormir sem tomar banho, e ele fala, Lúcia, tem que tomar banho, você já escovou seus dentes? Ele faz isso comigo até hoje. E eu não tenho medo de dizer que eu sou uma pessoa que às vezes esqueço disso, porque a minha infância inteira, tudo que me prepararia para a vida foi de falta disso. Então, isso nunca foi importante para mim, né? A vaidade, naturalmente, quando ele me conheceu, era muito engraçado, porque ele é vaidoso, ele é lindo, né? Então ele já nasceu assim. Então, tipo, mas ele gosta da roupa bem passada, ele mesmo cuida das coisas dele. E eu, maloqueira de tudo, porque vim de onde, né? Não tem como me ensinar a ser diferente. Foi ele que fez com que eu me tornasse mais vaidosa, que ele descobriu em mim uma outra pessoa, assim, né? E que hoje todo mundo me vê produzida, porque eu tô sempre em público, mas se eu ficar à vontade, eu vou estar à vontade, de chinelo, com qualquer roupa. E ele não, Lu, olha, não é melhor você colocar tal vestido, fica mais bonito. Porque ele é sensível a esse ponto, ele percebe que não é porque eu não quero, que eu sou desleixada, é porque eu tive uma base que me impediu de ter esse cuidado comigo mesmo. Né, o ato de cuidar é tão lindo, né? Eu sempre É. falo tanto de oferecer colo, o cuidar de quem precisa, cuidar de quem cuida. A gente está sempre cada vez mais nessas referências. E eu não fui cuidada em absoluto. E eu aprendi isso nessa família, com a minha sogra, com os irmãos do meu marido, né, com a irmã dele, que é maravilhosa, minha melhor amiga, e com a minha própria filha, porque aí eu me tornei mãe dela e ela também cresceu cuidando de mim e eu dela. E hoje ela é uma mulher, e hoje ela que cuida de mim. Ela costura a roupa que eu uso, pra você ter uma ideia. Ela eu vou, por exemplo, palestrar, eu uso um vestido que ela fez, que ela desenhou, entendeu? Que Então, lindo. é lindo. Eu uso os brincos dela, porque eu perco os meus, eu não sei onde estão. Aí ela vai lá e pega os dela na hora e me dá o sapato dela, o tênis dela. Então, é uma minha amiga, uma amiga mulher da outra, sabe? E É, isso sim é adotar alguém com amor. É ela me adotar como mãe e eu a ela, respeitando a história dela. E ela entendendo a minha também, não, sabe? e é super bonito, que é uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, como o fato da tua história deixou ela confortável com a história dela também, né? Sim, é Porque claro ela, que ela tem todas as delicadezas e sentimentos que só ela pode responder em relação a tudo isso, né? E que eu sempre me preocupo muito, inclusive na exposição da história, da nossa história. Mas eu faço isso porque eu acho que é uma forma de amor demonstrar como foi bonito esse encontro. É, é, eu sempre falo, eu amo muito meu marido, mas eu amo mais a mãe dele, né? Porque ela foi uma mãe pra mim, ela já faleceu, né? Eu amo muito meu marido, mas eu amo mais a Jenny, por exemplo, porque eu também me entrego pra ela. Eu quero, tudo que eu faço é em prol dela, né? Eu penso. E
Mas na verdade eu amo toda essa história, porque eu amo todos eles, né? E sei o quanto eu sou amada por eles também. E esse encontro foi muito um privilégio, na verdade. Sim. É, que tem seus desafios, lógico que tem. Tem os dias que a gente não tá bem, tanto eu com ele, tanto um com o outro, o quanto eles me questionam também em relação às coisas, eu a eles, mas na maioria do tempo nós convivemos 24 horas juntos, os três. Ai, desculpa, eu peguei uma gripe que eu tô o tempo todo assim agora. Assim, É, a gente convive muito. Essa convivência é até exagerada, porque às vezes atrapalha algumas coisas mesmo, né? Porque a gente trabalha juntos, os três. Mas, de certa forma, isso valida e reafirma, né? Tudo que um faz é pelo outro. É o conceito mais lindo de família que eu conheço, porque eu com 46 é agora que eu entendo o conceito de uma família, porque eu sempre imaginei que tudo fosse perfeito na casa das outras pessoas, né? Que só na minha, que eu não tinha casa, era diferente. Depois eu fui me preocupar com quem não tem. E é até estranho quando as famílias são consideradas normais, porque a maioria não é mesmo. Família não é um conceito de tudo perfeito, né? E é bonito sim. também isso. Tem que ter suas desavenças, seus encontros. O que não pode ter é violência. A violência é inadmissível. Mas para mim tudo tinha violência. Quando eu descobri que famílias e casas existem sem esse padrão, eu estranhei, para você ter uma ideia. Eu acredito. E tanto que eu luto, né, por pessoas vulneráveis, eu trabalho ativamente, desde sempre eu fui assim, mas até que eu vi que, por mais que eu quisesse colocar uma pedra, esconder tudo isso, eu não me permitia. Tanto que eu abri mão de todos os meus negócios da Cássia anteriores para eu me doar para esse mundo mesmo de assistência social, sabe? Cada vez mais porque eu acredito que eu também posso permitir transformações, assim como aconteceu comigo. Que a dor das outras pessoas que estão vivendo hoje momentos assim não é para sempre. Eu tenho que mostrar a elas que não pode ser para sempre, mas antes de para elas, né, porque não é uma meritocracia, é mostrar para a sociedade o que não fazer. Claro, sem Então dúvida. eu, eu agradeço sem dúvidas esse encontro com a filha que tenho hoje, que é maravilhosa. Respeito a história dela de origem. Inclusive abraço sempre quando ela tem o desejo de saber mais e de buscar. E nós nunca, nenhum de nós nunca impediu a gente de saber todos os personagens da sua própria história. E é bonito demais porque a gente também valoriza isso, esses encontros. E também compreende os motivos também que Sim, fizeram essa história acontecer, sabe? Também de abraçar a própria mãe dela quando precisou. sim. E é bonito. Você tem algum medo? Todos. Eu morro de medo de. Eu sou muito medrosa. Eu morro de medo de dormir no escuro. Se você passar aqui atrás e encostar em mim, por exemplo, brincar que vai me assustar, eu desmaio, porque eu tenho medo que eu acho que é alguém que vai fazer muito mal, como acontecia antigamente. Então, eu não consigo distinguir que é uma brincadeira. Eu me assusto com tudo. Eu tenho medo de durante muito tempo eu disse, eu tenho medo, por exemplo, sei lá, de me divorciar e tudo isso desmoronar e eu não saber o que ia acontecer. E eu tenho que sempre estar preparada, porque isso pode acontecer, como acontece em todas as outras famílias, né? Então, nossa, eu tenho tantos medos. Eu tenho medo de me deparar com de tentar explicar alguma coisa e as pessoas me interpretar de forma errada. E como sempre foi, porque eu sempre queria explicar assim. Não, eu só gosto de explicar as coisas, era criança assim. Então eu morava dentro de uma biblioteca pública, né? Que a gente acabou não falando aqui, mas tudo isso É, também na minha história fez diferença porque eu li muito, estudei muito mesmo em situação de rua. Então eu percebi é, é, formas de chamar a atenção e assim e muitas vezes as pessoas queriam me colocar num cesto generalizado assim, tipo, você é só mais uma, vai se prostituir, né, vai
não vai nunca contribuir, sabe? Vai sempre ser infeliz, vai morrer cedo, vai se drogar. Todo mundo tem as certezas do outro, né? Esse destino que as pessoas apontam. E eu ainda tenho medo disso, ainda tenho medo. Eu acho que eu tenho que ficar provando para as pessoas quem eu sou ainda. Então, acho que eu respondi um pouco de medo, mas eu tenho muitos outros, viu, Cássio? N, eu acho muito importante a gente falar dos medos, que os medos nos ajudam a preservar aquilo que é importante para a gente, né? Uma pessoa que não tem medo, ela simplesmente vai, né? E ela não olha para quem fica, para quem está, para si própria. Então, eu acho muito bonito. Eu respeito muito o medo, né? Quando a gente se conectou, né? Quando a gente se falou, foi através de uma fala sua que você dizia que tinha medo de perder tudo e de voltar para a rua, né? Isso me chamou tanta atenção porque quando meus pais se separaram, meu pai também não suportou essa separação e ele se abandonou. Então, esse abandono, esse autoabandono, é uma coisa que sempre ficou também apitando na minha cabeça, né? E quando você fala assim, ninguém foi atrás, eu também fiquei me perguntando por que ninguém foi atrás dele também, né? A família dele, as irmãs, né? Os pais. Então, para você ver como essas histórias de vidas nunca são isoladas, né? A Né, gente elas se cruzam. Sabe, Cássia, quando você me fala isso, eu te respondo uma coisa que eu aprendi vivendo em situação de rua por longos anos, convivendo com pessoas que vivem, trabalhando com pessoas vulneráveis. Às vezes não é que alguém não foi, às vezes alguém só não te contou que não foi. verdade, verdade. Sabe, na minha história, você não tem noção do quanto eu tenho que investigar para descobrir, porque ninguém conta, ninguém. Eu precisei amadurecer, tentar levar a vida como se nada tivesse acontecido por um tempo e remoendo isso todos os dias dentro de mim, né, para descobrir certas coisas ou forçar as minhas memórias, escrever um livro, expor tudo isso para hoje em dia, depois de tanto tempo, as pessoas resolverem contar. Para você ter uma ideia, o meu irmão mais novo, ele foi entregue para adoção logo após o seu nascimento, porque meu pai não estava pronto e fez essa entrega de amor. Durante muitos anos, esse meu irmão ouviu que meu pai abandonou ele. Meu pai nunca abandonou meu irmão. O meu pai entregou porque ele não estava apto e por amá-lo tanto, ele viu que ele não ia ter condição de cuidar de um bebê. E assim, a vida inteira ele me dizia isso e depois de muitos anos, quando nós nos reencontramos, eu fiz questão de levar meu irmão, que eu também tinha pouco tempo reencontrado, para conhecer o pai. Só que meu pai tinha Alzheimer. Não sabia que estava falando nem comigo, nem com meu irmão mais novo. Mas essa riqueza do Alzheimer, que é os detalhes da memória antiga, fizeram com que meu pai contasse muito da nossa história. E aí, Sensacional. tanto a mim quanto o meu irmão, nós entendemos que o meu pai nunca nos abandonou. O meu pai simplesmente estava totalmente incapaz. E permaneceu por longos anos incapaz, até o dia da morte. Que foi uns 3 meses depois que nós nos reencontramos, para você ter uma ideia. Então, aí sim, os pais dele resolveram contar parte da história, aí minhas tias e as outras pessoas resolveram comentar. Até hoje fica esse tabu lá em casa, assim, né? Eu e meus irmãos não sabemos a história do outro direito. Porque ninguém nem aproximou a gente. As pessoas afastavam ainda. Falavam, um é melhor que o outro. Ela se deu bem, ela sabe ler, ele não sabe. Ele não, ele tem uma família, ela viveu na rua, então ele é melhor que ela. Eles faziam esse joguinho. Então, você vê como é perigoso você aceitar tudo, né? Então, agora Sim, é importante também você pontuar. Olha a dor como foi forte, como ele soube lidar de um jeito ou não soube. Sua mãe deve ter tido outra forma de encarar tudo isso. Quem fica, que são os filhos, ainda talvez tão jovens que não sabem o que está acontecendo e fica essa indagação para sempre. Isso se dá muito com as pessoas que estão em situação de rua, porque todo mundo acha que é assim, um bando que nasceu lá. As sim, pessoas acham assim, é uma população. Quando falam população de rua, parece que está falando que é a população dos Estados Unidos, né? E aí a outra parte
parte é do Brasil. Então, tipo assim, a população de lá é de um jeito, a daqui é de outro, outra cultura. Não, são pessoas, seres humanos, assim como os que não estão nessa situação de risco, com histórias muito marcantes. E assim, a saúde mental é um fator que só hoje se debate tanto. Naquela época, na sua história, tanto na minha, não era questionado quanto é hoje. Sim, Né? não, as Hoje pessoas todo mundo jogavam. fala sobre. Não, jogavam na conta de um vício, jogavam na Isso, é o conta. alcoolismo, é a É, droga, é sacanagem, é porque não tá nem aí, é porque ele tem o exato. espírito livre, É, né? Mas isso é saúde mental afetada, sim, total. É um medo dele, de alguma forma, de voltar, o medo de não recuperar o que teve. Nossa, quando eu falo que eu tenho medo, é isso que eu quero dizer, que tanto eu quanto você podemos parar lá na rua. As pessoas acham que são blindadas, a Cássia, que isso não aconteceu com elas e não vai acontecer jamais. Com a minha família isso nunca vai acontecer. O meu pai tinha tudo. O meu pai tinha bens. O meu pai falava várias línguas. Era uma pessoa culta, iluminada. Você precisa nascer sem condição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação de rua, claro, sem dúvidas, foi intensificada com a pandemia, com as pessoas que perderam seus empregos, com famílias inteiras, mas para isso tem assistência social, tem abrigo, tem albergue, tem ajuda, tem comunidade, tem amigos, tem família, tem sim. tudo. Para ficar em situação de rua por longos anos, isso acontece por conta da saúde mental Falta afetada. de E depois, estrutura. sem dúvidas depois, quando alguém permanece nessa situação, é porque depois também já infiltrou a questão de saúde mesmo, né? De um vício, de você se auto-abandonar, como você falou, e fazer desse meio o seu ambiente. Eu tive medo a vida inteira de sair. Eu tinha medo de conviver, pensa, era o limite, viver em situação de rua é arriscado demais, é violento, e mesmo assim as pessoas estão lá porque escolhem. Não é assim. É porque não, a gente não também dentro da própria casa também não adoece e não fica ali sem vontade de levantar, sem sair da cama, se não tiver uma mão para puxar. Sim. Ou alguém, às vezes, alguém se diverte, tá ali né, no celular, vê uma piada ou vê um vídeo que pode mudar a história dela ali. Ela falou, não, realmente, eu vou conseguir. Mas se não tiver nenhuma ajuda de alguma forma, essa pessoa vai ficar ali. E tem outra Até coisa alguém também, correr. disso aí que você está falando, né? Você está falando, porque às vezes a pessoa está dentro de casa, não tem nem condição, nem coragem, não quer sair da cama e tal. Mas mesmo quando a gente não está numa situação dessa, eu vou te dar um exemplo muito corriqueiro. Às vezes, você está numa situação que não é ruim, mas não é boa para você. Você não sai. Não, porque aí tá acomodado, não é isso. É que, assim, os psicólogos vão explicar muito melhor que eu sou só uma escritora. Mas, assim, eu tenho amigos psicólogos que até me questionam de certas coisas e depois eles falam assim, nossa, Lu, você realmente fala que é medrosa e ao mesmo tempo é tão corajosa. Você não tem vergonha das coisas, porque jamais eu falaria, por exemplo, que tem dia que eu não tomo banho. Eu falo. Então eu falo assim, você se expõe sem medo, você se entrega por uma causa e eles sim são especialistas. Eles também me ajudam a compor tudo isso. E eu não faço terapia, eu deveria. E Isso que eu ia te assim, perguntar. Você devia todo fazer mundo terapia, porque pergunta. vai todo mundo ganhar. Você é um estudo de caso. Então, eu deveria mesmo. E eu me pego com tantos receios. Às vezes eu acordo. Eu acordo muito grata. Isso me movimentou muito Também, desde menina. tudo que você faz na sua vida é uma terapia viva. Eu fico pensando, sabe? Sim, mas eu respeito muito o trabalho de um Tenho profissional que eu certeza. deveria, com certeza, me entregar a ele. Mas Talvez eu tenha medo disso. Eu tenha medo dessa análise.
E olha que eu adoro estudar Freud, Jung, tudo que tem direito, a psicologia, a psicanálise, eu estudo tudo. Se você olhar a minha volta, tem livro de ciências humanas, principalmente, né? E a psicologia tá aí, eu não me permiti ainda, porque lá atrás eu tive um trauma. Eu fui participar de um processo de terapia com um psicólogo, e assim, eu fiz acho que umas 4, 5 sessões, e na sexta sessão, sei lá, eu caí na escada. E caí de lá de cima, rolei até lá no final. E ele foi até lá e falou assim: você tem que tomar cuidado com os degraus da vida. E eu falei: caramba, eu só tropecei, não estava preocupada com nada. E aí eu fiquei desconfiada dele, porque eu sou toda pesquisadora, né? E de lá pra cá não me permitia ainda esse encontro semanal ou periódico com um especialista. Mas não significa que eu não valorize esse trabalho e não saiba que, por mais que eu escreva que é terapêutico, que eu fale, que eu palestre ou que eu participe de rodas de conversa, nenhuma dessas ações é considerada terapia. Eu tenho mesmo que falar com alguém profissional para me ajudar. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, tá funcionando por enquanto. Então, a hora que... Mais ou menos, porque você não sabe o quanto eu sou biruta. Eu sou um pouco daquele pai maluco. Eu sou um pouco dessa mãe que eu não conheci. Sim. Eu sou um pouco dessa madrasta também que eu não quero julgar, porque eu também sou um pouco dela, assim, dessa pessoa também assustada com a vida. Eu sou um pouco da Jenny, um pouco do mal, sou um pouco de cada um. E eu sou muito, muito, muito das pessoas que estão... que precisam ser vistas, sabe? E eu grito mesmo, e minha voz ecoa, porque hoje eu sou vista. Hoje eu sou ouvida, sou convidada para diversos espaços, eu cobro política pública, eu cobro a sociedade mesmo, porque eu também tenho essa coragem de achar que eu não acho que é uma escolha individual, eu acho que é uma permissão da sociedade tudo isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem que formar uma geração diferente, sabe? Educar pessoas para que tenham um viés de assistência social, de justiça social, para que tenham um olhar para os seus, principalmente, porque as pessoas falam assim: nossa, a gente tem que olhar as pessoas que precisam de ajuda, as crianças, os adolescentes afetados, na socioeducação, na situação de rua, que são todas as frentes que eu trabalho. Mas, antes disso tudo, tem que ver dentro de casa. Tem que olhar o marido, tem que olhar o filho, tem que olhar o vizinho, tem que olhar a mãe, o pai, os seus idosos. Tem que identificar a sua prioridade absoluta. Quem que você precisa se doar para poder ajudar. Você tem que parar de pensar só em si. Tem que olhar o outro. Isso não acontece mais. As pessoas elas estão preocupadas só com quantas curtidas vão ter. Antigamente, na minha época, o problema já era gritante, sem ter um celular na mão de cada um. Imagina agora. Exato. Né? Onde todo mundo está envolvido com tanta informação, com tanta influência, que esquece o outro fácil. É verdade. Olha, a sua participação aqui foi uma mensagem do começo ao fim. Mas você quer deixar mais alguma, assim, em especial? Fora essa que você acabou de deixar, que é perfeita também. Eu quero agradecer a oportunidade de falar e minha voz ecoar mais ainda, de te conhecer e o pouco tempo também de eu quero me aproximar mais, contribuir, sabe, aprender com você. Eu acredito que tem uma identificação muito forte aqui e com certeza com o seu público, porque isso não é dissociado, né? Pelo contrário. E assim, a mensagem eu acabei de dizer mesmo, eu escrevi, né? Olhar não significa ver, sem interesse não se enxerga. Li certa vez que apenas cegos e poetas podem ver na escuridão. Depois eu descobri que as pessoas que vivem em situação de rua, e hoje eu ainda acrescento que as pessoas que precisam de ajuda, que precisam ser vistas, mesmo dentro das próprias casas, tem que ser elas mesmas a luz e a escuridão que ninguém vê. Eu acho isso bonito porque eu amo a literatura, amo as palavras, e eu sempre, quando alguém pede para eu passar uma mensagem, eu falo isso, porque eu escrevi com tanta propriedade, com tanto amor, eu tenho tanta certeza que tudo que aconteceu comigo e continua acontecendo por aí, a falta de um olhar atento, que é tão simples, que não custa nada, que não tem dinheiro envolvido, que só precisa de um colo, de um carinho mesmo, de um cuidado. E assim, eu, Lu, posso ser chamada 100 mil vezes. Eu tenho certeza que 100 mil vezes falarei coisas iguais e coisas completamente diferentes do que já ouviram. Porque eu
tô presente aqui. Eu tô exatamente aqui tentando passar mensagens do que eu acredito. E aí, por isso, agradeço um canal que permite que eu faça isso da melhor maneira possível e que, de certa forma, também me faz aprender quando eu te ouço, quando você me questiona, quando eu me ouço também. Eu Maravilha. agradeço muito. Ai, que linda. Obrigada. Obrigada, Lu. Um grande beijo para você, viu? Até breve. Um beijo imenso para você também. Logo eu te abraço forte também. Um beijo a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Peço que me acompanhem, claro, né? Que é um Sim, presente, é sempre um presente ser lida, ser ouvida, eu ser vou seguida nas deixar, redes eu vou deixar sociais. o seu perfil, vou deixar o nome do seu livro, tudo direitinho. Seguimos juntos por um mundo realmente melhor. Eu prefiro viver nesse mundo da imaginação e acreditar que a gente pode mudar. É isso Eu aí. não, eu acho que eu vou ficar velhinha acreditando nisso. Um beijo. Beijo, obrigada.